O capítulo final de uma temporada cheia de polêmicas, reviravoltas, dramas, disputas dentro da pista e nos tribunais. Chuva, a decisão difícil de Lauda e um final digno de cinema. O GP do Japão de 76 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Chegamos à última etapa do campeonato no Japão. Essa foi a primeira corrida da história da Fórmula 1 a ser disputada na Ásia. E o James Hunt chegou no Japão bem antes e aproveitou sua estadia no Hotel Hilton. E eu vou ler aqui algum trecho do livro Corrida para a Glória, só para vocês entenderem do que eu estou falando. E foi então que Hunt se deu realmente bem. Ele descobriu que a British Airways usava o Hilton para hospedar a tripulação durante as paradas no país. E notou que havia uma fornada de aeromoças fresquinhas todos os dias. Sem acreditar na própria sorte, ele começou a pesquisar a agenda de voos. Descobria o horário exato do desembarque e todos os dias pela manhã ia até o lobby receber as comissárias que entravam no hotel. Hunt dava o número de seu quarto e convidava as moças para festinhas noturnas, às quais elas compareciam com diligência. O piloto tinha um apreço especial por essas sessões sexuais e muitas aeromoças estavam dispostas a participar. Hunt chegou a levar 4 mulheres para a cama numa única noite. Ele achava aquilo muito moderno. E se o James Hunt estava aproveitando bem a estadia japonesa, o Niki Lauda não queria estar ali. Na cabeça dele, ele deveria ter definido o campeonato em Watkins Glen, ter feito a cirurgia nos pálpebras e estar em casa descansando. Ele estava estressado física e mentalmente. E para essa corrida, 4 pilotos japoneses participam ali, alugando carros de equipe, comprando vagas, colocando carros aí de antigos, carros até de Fórmula 2. E os pilotos são Kazuyoshi Hoshino, que corria com o carro da Tyrrell do ano anterior, o Masahiro Hasemi com o carro da Fórmula 2 da equipe Kojima, o Noritaki Takahara na Surtees e Masami Kuwashima na Williams, mas esse último aí acabou não correndo porque os patrocinadores desistiram de pagar na última hora. A situação do campeonato era bem simples, né? O Niki Lauda líder com 68 pontos e 65 pontos tinha o James Hunt, ou seja, 3 pontos de vantagem. Para o James Hunt bastava vencer a corrida, mesmo que o Lauda terminasse em segundo, né? O James Hunt marcaria 9 pontos, iria para 74, o Niki Lauda marcaria 6 pontos, iria para os mesmos 74, mas o James Hunt seria o campeão por ter uma vitória a mais do que o Lauda no campeonato. O Hunt já chegou nessa corrida com uma vitória a mais, então era só vencer. Se o Hunt não vencesse, daí obviamente que ele precisaria descontar ali pelo menos 3 pontos em relação ao Niki Lauda no campeonato. Mario Andretti da Lotus marcou a pole position, a seu lado na primeira fila James Hunt da McLaren, em segunda fila Niki Lauda em terceiro da Ferrari e John Watson da Penske em quarto, terceira fila com Jody Scheckter da Tyrrell em quinto, José Carlos Patti da Brabham em sexto. Emerson Fittipaldi largaria na 23ª posição. A corrida foi disputada no dia 24 de outubro no circuito de Fuji e mais uma vez aqui eu aviso que eu não tenho muitos vídeos dessa corrida. No dia da corrida, muita chuva e claro que os pilotos encabeçados por Niki Lauda e pasmem, com o apoio de James Hunt, queriam que a corrida fosse cancelada. Havia uma possibilidade de cancelamento ou adiamento da prova até o dia seguinte ou para quando o tempo melhorasse. A exemplo de Lauda, Hunt fazia parte do comitê de segurança dos pilotos e os dois uniram forças para dizer aos organizadores que o Grande Prêmio do Japão não deveria ser realizado, já que a situação era perigosa demais. À exceção de Brambilla e Regazzoni, o Regazzoni que era companheiro do Lauda, todos votaram contra a corrida. O comportamento de Hunt irritou Lester Caldwell. Ele estava inflexível, decidira que Hunt deveria correr e disse ao piloto: "Não seja burro, James, você só vai vencer o campeonato se a corrida acontecer." James retrucou dizendo que a segurança era mais importante e que ele e Lauda não correriam. Jochen Mass concordou. Hunt falou: "Prefiro dar o título a Lauda do que correr nessas condições." Tá vendo? E a gente aí criticando o Lando Norris por dizer que ele não dá prioridade no campeonato. Mas depois de muita conversa, negociação, pressão dos organizadores, pressão aí do Bernie Ecclestone, já que a corrida ia ser televisionada para o mundo inteiro, ele vendeu direitos de transmissão e a chuva até que deu uma trégua também. Então 1h30 depois a corrida seria iniciada. E na largada o James Hunt assume a ponta. And they're off. Clouds are straight. James Hunt is edging into the lead. That first corner could be very dodgy. Let's just look. It looks as if James Hunt's in front. John Watson on the right-hand side of your picture there. Mario Andretti
Watson twitching, but it's James Hunt in the lead. Antes de completar a primeira volta, o Ronnie Peterson tem problemas elétricos e abandona a prova. E depois de uma volta completada, o Larry Perkins da Brabham abandona a prova por considerar as condições da pista perigosa demais. E ao abrir a segunda volta, o James Hunt teve que dar uma segurada boa no carro ali, que o carro quase que escapa. James Hunt twitching, look at that. Almost out of control. Now he mustn't do that too many times or James Hunt. E no final da segunda volta, Niki Lauda abandona a prova. Ele não conseguia enxergar e era incapaz de piscar, o que o deixava literalmente sem foco. Seria perigoso demais continuar. Quando parou, os 4 mecânicos protegeram o cockpit e ele disse que tinha decidido abandonar a prova. Kog afirmou que poderiam alegar uma falha nos motores, mas Lauda não queria nem saber. Ele iria dizer a verdade a quem quer que perguntasse. Mas é claro, não seria toda a verdade. Sem inventar desculpas ou dar explicações, pois não queria que seu problema nos olhos o impedisse de correr no futuro, Lauda disse: "A chuva acabou comigo." E acrescentou: "Ao meu ver, os homens que permitiram a realização da corrida no Japão são completamente loucos." A verdade é que Lauda jamais deveria ter voltado a correr naquela temporada. O olho direito estava em péssimo estado e ele não tinha condições mentais para competir. Mas Lauda jamais admitiria sua incapacidade de lidar com as condições do início da última corrida. Mais tarde, quando a pista secou, ele começou a mudar de ideia, mas já era tarde demais. Lauda nem quis esperar o fim da corrida, depois ele falou até que se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, ele poderia até ter continuado, porque a chuva parou logo em seguida. Enfim, mas aí ele pegou um helicóptero para ir para o aeroporto para voar em direção à sua casa. Na volta 6, o Brambilla, que estava em segundo, para nos boxes e troca só o pneu dianteiro esquerdo. O Brambilla voltou para a pista bem na frente do James Hunt e olha aí, por pouco ali ele não atrapalhou o líder da prova. Still back in the race. Got first gear very quickly. I bet James Hunt's very... Quem surpreende no começo da prova é o piloto japonês Kazuyoshi Hoshino, que conhecia muito bem a pista e chegou a andar na terceira posição. E mais 2 pilotos abandonam a prova voluntariamente por conta das condições de pista. São os brasileiros José Carlos Patti na volta 7 e o Emerson Fittipaldi na volta 9. Com 31 voltas completadas, as posições são Hunt em primeiro, Mas em segundo, Scheckter em terceiro, Brambilla em quarto, Andretti em quinto e John Watson em sexto. A situação para o Hunt agora estava confortável, liderando a prova com seu companheiro de equipe em segundo e com uma boa distância para os demais. Mas na volta 35, Mas erra sozinho, bate e abandona a prova. A chuva para e a pista começa a melhorar e até começa a querer formar um trilho, mas ainda não está seco o suficiente para colocar pneus slick. E com isso a vantagem de Hunt, que era grande, vai diminuindo volta a volta. O segundo colocado agora é o Patrick Depailler, que desconta uma diferença de 9 segundos em 12 voltas e na volta 61 faz a ultrapassagem e assume a ponta. A try making a passing maneuver. Patrick Depailler has taken the lead of this motor race. Patrick Depailler first, James Hunt second. Now is James Hunt in trouble? Andretti também se aproximou e passou o Hunt na volta 63. Hunt agora era o terceiro colocado, ainda era o campeão, faltando 10 voltas para o final. Na volta seguinte, o Andretti chega no Depailler, faz a ultrapassagem e assume a ponta. Sliding and Andretti making a challenge. Will he make it? Depailler keeping to the inside line. Yes, and Andretti's done it. That's the same spot, of course, where Brambilla spun. Those two didn't spin. Na volta 65, o Depailler tem um pneu furado e Hunt assume a segunda posição. O Depailler consegue levar até os boxes e trocar os pneus. Na volta 69, James Hunt também tem um furo de pneus, para nos boxes e volta em quinto, faltando 4 voltas para o fim. Nesse momento, Niki Lauda é o campeão. E percebam o tempo que levava o pit stop naquela época, né? Não era igual hoje que os caras trocam o pneu aí em 2 segundos. Bom, e aí o Hunt desesperado tentou recuperar as posições que perdeu para tentar aí garantir o seu título, e nas imagens que eu consegui só mostrou a ultrapassagem do James Hunt sobre o Alan Jones. E depois de 73 voltas, Mario Andretti vence o GP do Japão e James Hunt é campeão do mundo. Mario Andretti. And Mario Andretti takes the flag. Mario Andretti has won the first Japanese Grand Prix. And Depailler trying to get by, but he's a lap behind. And there's James Hunt. James Hunt finishing third and almost catching Patrick Depailler. And James Hunt is the world champion. James Hunt is the new world champion. Mario Andretti is the winner of the race. What a finish!
O Hunt chega aos boxes certo de que tinha perdido o campeonato, ele não sabia que posição que ele tinha chegado, ele achava que ele tinha voltado em sexto e tinha chegado na quinta posição, mas foi logo informado pela sua equipe que ele era o terceiro colocado. Ele demorou um pouquinho a acreditar, mas logo ele foi convencido e começou a festa ali mesmo, ali com direito a um cigarro numa mão e bebida na outra. Se bem que a bebida parece ser Coca-Cola, né? Mas eu não boto a minha mão no fogo pelo James Hunt. Mário Andretti da Lotus, vencedor da prova, 73 voltas. Em segundo, Patrick Depailler da Tyrrell, uma volta atrás. Terceiro, James Hunt da McLaren, uma volta atrás. Quarto, Alan Jones da Surtees, uma volta atrás. Quinto, Clay Regazzoni da Ferrari, uma volta atrás. E sexto, Gunnar Nilsson da Lotus, uma volta atrás. Classificação final do campeonato: James Hunt campeão, 69 pontos, segundo Nick Lauda, 68, terceiro Jody Scheckter, 49, quarto Patrick Depailler, 39 e quinto Clay Regazzoni, 31. Campeonato de construtores: Ferrari campeão, 83, segundo McLaren, 74, terceiro Tyrrell, 71, quarto Lotus, 29 e quinto Ligier, 20 pontos. Dizem que o Enzo Ferrari ficou bem bravo aí com o abandono do Lauda e queria até tirá-lo da equipe. E aí ele até ofereceu um cargo de diretor da Ferrari para tirá-lo da equipe como piloto e também para evitar que uma outra equipe o contratasse. O Lauda recusou e disse que cumpriria seu contrato para o ano seguinte. E o James Hunt se tornava campeão mundial, se tornou ainda mais popstar, principalmente na Inglaterra, e com certeza participou de muitas e muitas festas aí para comemorar o seu título. Enfim, você já imagina o que deve ter acontecido. Foram muito bem retratadas ali no filme Rush, e, enfim, muitas com certeza ele aproveitou bastante. Então é isso, esse foi aí o nosso último episódio da temporada de 76, uma temporada bem bacana de fazer, com suas dificuldades ali por conta de não ter muitas imagens, mas foi legal, acho que conseguimos aí entregar um trabalho satisfatório. Deixem aqui nos comentários aqui o que vocês acharam dessa série. E já convido vocês aí a acompanhar a nossa próxima temporada, né? Vocês aqui escolheram. E a próxima temporada que a gente vai fazer aqui, o Corrida será a temporada de 1999. Aí acredito que já vai ser mais fácil conseguir as imagens das corridas aqui pra gente fazer também um trabalho bem bacana. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.